pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão caseiro. Esse pão caseiro é muito gostoso e ele é bem do tempo da vovó mesmo, é tudo na mão, sovado na mão, ele é bem caseiro. Então, como eu faço em grande quantidade, eu vou deixar a receita anotada para vocês estarem seguindo e ficar melhor para vocês. Em uma vasilha grande você vai colocar o fermento biológico instantâneo seco, o açúcar, o sal e o ovo. Aí você coloca o leite, que antes de você colocar todos os ingredientes na bacia, você já deixa o leite no fogo derretendo com a margarina. Aí você acrescenta o leite e o óleo. Feito isso, você vai acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Aí você coloca, vai mexendo até dar o ponto da massa. Então, pessoal, depois de você ter acrescentado a farinha aos poucos, a massa vai estar aqui, nesse ponto. Só que ela ainda não tá boa. Então, para facilitar melhor, você pega e coloca ela em cima da mesa, para você poder estar sovando ela num espaço maior. Então, pessoal, coloca um pouquinho de farinha na mesa para não ter perigo dela ficar grudando. Como eu falei para vocês, eu faço sempre em grande quantidade. A de vocês com certeza vai estar bem menor que essa. E aí você vai sovando e acrescentando a farinha. Então, depois de você ter sovado bastante a massa, ela vai ficar assim, ó, bem macia. Aí, você vai dividir ela. No caso aqui, o meu vão ser 6 pães, porque eu fiz uma quantia grande, mas para 1 quilo de farinha de trigo, aproximadamente 2 pães. Dependendo do tamanho, se você quiser um pão grande, 2. Se você quiser menor, você pode cortar. Dividi a massa em 6 partes iguais e vou levar ao forno e deixar crescer por aproximadamente 1 hora. Se o tempo estiver frio, vai mais ou menos esse tempo. Se tiver calor, você fica observando que ela vai crescer mais rápido. Depois de 1 hora, a massa descansando, eu tive até que dividir em 2 assadeiras, porque olha o tamanho que ficou. Agora, nós vamos pegar e abrir a massa para poder estar enrolando o pão. Para abrir a massa, sempre coloca um pouquinho de farinha de trigo assim sobre a mesa, para não estar grudando a massa. Coloca bem pouquinho. Super fácil. Só fazer. Não precisa deixar ela fininha não. Dá uma... Abre ela bem pouquinho. Mais ou menos nesse tamanho. E aí é só você enrolar ela. Ele vai ficar assim. Coloca numa assadeira. E aí, leva ao forno novamente para ele estar crescendo. Ele tá desse tamanho.
Daqui 1 hora ele vai dobrar o tamanho e aí eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar. Depois de 1 hora crescendo, ele ficou desse tamanho. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido para ele assar. Então, pessoal, depois de mais ou menos 1 hora no forno, os pães ficaram assim. Essa foi a receita de hoje. Se você gostou, dê um gostei aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima! A dica da receita é: você pode usar essa massa e rechear o pão com presunto, mussarela, calabresa, peito de frango desfiado. É só você incrementar ao seu gosto que vai ficar uma delícia.